quarto dia de conflito entre Israel e Irã. Começou com uma ofensiva de Israel na semana passada, com a alegação de que o Irã estaria na iminência de produzir uma possível bomba atômica com enriquecimento de urânio e outros procedimentos. Até agora, mais de 200 mortos, 224 especificamente, morreram no Irã e 22 pessoas morreram em Israel. E como destacou o Michel Gavendo, nosso correspondente em Israel, esse quarto dia de conflito lá no Oriente Médio pode ser o dia mais sangrento. Inclusive porque Israel orientou, alertou que pessoas devem evacuar Teherã lá no Irã, porque prédios, inclusive governamentais, podem ser atingidos nas próximas horas. São 7h08 e sobre a escalada do conflito que preocupa líderes mundiais e aumenta a tensão entre as potências do Oriente Médio, a gente conversa ao vivo agora com o especialista em Oriente Médio, Dani Zaredini. Ele é professor de Relações Internacionais da PUC Minas e professor de Geopolítica da Academia da Polícia Militar de Minas. Professor Dani, bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Cátia. O prazer é todo meu. Bom dia, professor. Professor, o senhor, como um estudioso lá do Oriente Médio, um especialista na área, também está muito preocupado com esse quarto dia e com os próximos dias de conflito? Eustáquio, eu não te escutei direito, acho que está um pouco baixo. Ah, sim, vou repetir. Professor, como disse o Michel Gavendo, o quarto dia de conflito pode ser o mais sangrento, com ameaças muito graves de Israel ao Irã. O senhor também compactua dessa preocupação? Esse pode ser um dia mais sangrento mesmo, e os próximos também? Ou alguma chance, alguma possibilidade de um cessar-fogo, um diálogo, vamos dizer assim, entre Israel e Irã? Eustáquio, é interessante porque agora a guerra virou uma guerra também de propaganda e de discurso, porque os dois lados estão conseguindo atingir objetivos e alvos importantes. Então, Israel consegue atingir uma série de centros de tecnologia nuclear do Irã, algumas refinarias, quartéis generais da Guarda Revolucionária, mas, ao mesmo tempo, o Irã também. O Irã consegue atingir refinarias, centros de pesquisa nuclear dentro de Israel. Então, a resposta iraniana tem sido também contundente. E isso tem forçado o governo israelense a encontrar formas de mostrar que está vencendo a guerra que ele começou. Então, o discurso israelense, ele se enquadra numa tentativa de mostrar para o mundo, para a sua opinião pública, de que a coisa vai ficar pior, e sim, pode ficar pior, porque o gato fica mais nervoso e violento quando está acuado. Ele tem que dar uma resposta forte, não só para os seus militares, mas principalmente para a sociedade civil israelense. E hoje, Israel consegue uma condição de superioridade aérea também bem melhor. Então, eu concordo que as ações podem se tornar mais contundentes, porque como a gente estuda lá nos estudos estratégicos, na barganha política, para melhorar, tem que piorar. Então, para alcançar um cessar-fogo, para alcançar o cesse de hostilidade, provavelmente eles vão ter de elevar um pouco mais o nível da escalada, para que os lados possam, então, chegar num momento de parar a hostilidade. Professor, como o senhor usou essa expressão aí, é um momento de uso de discursos, de narrativas, o Irã estava mesmo prestes a produzir uma bomba nuclear, como Israel alegou? Isso é tão difícil da gente assegurar, porque é possível que sim e é possível que não. A verdade é que para se produzir armas nucleares é necessário duas coisas. A primeira, uma tecnologia avançada sobre enriquecimento de urânio, porque é necessário um nível muito alto de urânio enriquecido para conseguir produzir armas nucleares, centrífugas especializadas nisso, um corpo de cientistas preparados para lidar com isso. E o Irã tinha, então, já enriquecido urânio em níveis bem altos, Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo é que o Irã também é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ele passa por monitoramento das Nações Unidas, de vez em quando tinha problema em demonstrar algumas questões para os membros da Agência Nuclear das Nações Unidas. Então, nós temos uma situação que é o seguinte: de um lado, o Irã tem tecnologia tanto de entrega
de mísseis balísticos, né? Porque não basta ter só arma nuclear, é necessário também entregar arma nuclear. O Irã tem tecnologia de mísseis balísticos para isso e também tecnologia de enriquecimento de urânio. Mas, por outro lado, ele era monitorado internamente, em parte, né? Eu não posso afirmar que totalmente, pela própria agência que lida com isso. Então, sempre me perguntam isso, sabe, Kátia? Mas essa é uma pergunta que provavelmente só os iranianos e os serviços secretos mais bem preparados vão ter. O que Israel fala é que o Irã teria hoje uma quantidade de urânio enriquecido capaz, em poucas semanas, de produzir quase 15 armas nucleares. Mas a gente não sabe se isso é uma retórica, se isso é parte da guerra psicológica para justificar o seu ataque no Irã. Mas eles têm tecnologia para isso. Não sei se teriam condições políticas, né, internacionais para se fazer isso. Ô, professor Dani, você não acha que está faltando posições mais contundentes, mais firmes das grandes potências para minimizar ou acabar com esse conflito, não? Porque a gente está vendo só, principalmente, declarações do Donald Trump dizendo que não tem a ver com o conflito, que não está patrocinando. Na sexta-feira a gente conversou com a professora Chiara Salles, ela disse não, por trás disso aí está uma guerra velada entre Estados Unidos e Rússia, né? Qual que é a avaliação do senhor? Não está faltando não um posicionamento mais firme aí das grandes potências? O que eu acho, Eustáquio, é o seguinte, o que Israel quer é atrasar em décadas o programa nuclear iraniano, né? E os Estados Unidos não quer se envolver diretamente na ação. E eu concordo com a minha amiga Chiara que nos bastidores existe uma intensa movimentação, principalmente de Rússia, China, Estados Unidos e União Europeia. Eu não tenho dúvida disso. Só que Israel quer acomodar um objetivo principal, que é o seguinte: eu acho que derrubar o governo iraniano não consegue derrubar o governo iraniano, mas garantir que a capacidade do Irã em desenvolver armas nucleares ou de continuar atacando com seus mísseis balísticos caia drasticamente. E eu acho que é esse tempo que os Estados Unidos está tentando dar para Israel conquistar esses objetivos. Só que isso também tem um prazo de validade, né? Porque nós não podemos esquecer que há 2 dias atrás o Irã ratificou um acordo estratégico militar com a Rússia, que é um grande parceiro do Irã. O Irã foi muito importante na guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque enviou nos momentos mais complicados milhares de drones, milhares de mísseis para a Rússia. Então a Rússia tem interesse direto em que isso acabe, né? Então eu vejo que nessa semana vai ser uma semana fundamental para que eles possam entrar em um momento em que o cessar-fogo possa encontrar esse espaço para ser implementado. Professor Dani Zaredini, neste momento o Hamas se tornou um foco secundário ou indiretamente o Hamas também pode ser enfraquecido? Eu vejo que o Hamas está muito enfraquecido, muito enfraquecido. A capacidade do Irã de continuar alimentando o Hamas, do Hezbollah no Líbano, continuar alimentando o Hamas, ou qualquer outras forças proxies do Irã ali na região, já praticamente não conseguem alimentar o Hamas, né? Essa guerra, ela tem, com o Irã, ela tem uma característica diferente. Nós estamos falando de um enfrentamento direto entre 2 grandes forças regionais, Israel e Irã. E o que Israel quer? Isso não é um projeto de agora, isso é um projeto de 20 anos. O que Israel quer é impedir que o Irã tenha armas nucleares, porque se o Irã tiver armas nucleares, a balança de poder no Oriente Médio muda, porque hoje o único país que possui armas nucleares no Oriente Médio é Israel. Então, para o Irã, né, para Israel, um Irã nuclearizado com armas nucleares acaba com a superioridade política, militar e de deterrência dos israelenses. Então, essa para Israel é uma batalha existencial. Agora, poderia ter outras formas deles conseguirem isso, mas eles não queriam outra forma. E aí vem a minha tese. Minha tese é que Netanyahu vê uma oportunidade estratégica de agir, porque eles têm uma vantagem geopolítica e geoestratégica impressionante no Oriente Médio hoje, em razão do que já aconteceu no último ano, e ele aproveita para poder também reforçar sua posição política.